Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Lena tá morrendo de saudade, mas já está chegando perto, né, de nos encontrarmos novamente, não é mesmo? Antes da nossa lição, vamos cantar um louvorzinho? Então, vocês acompanhem comigo aqui, ó, nos corações, tá certo? Vamos lá? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Vamos lá novamente? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Aprenderam? Pois bem, agora vamos para a nossa lição, que é sobre José. Lembra? Então vamos lá, ok? Então vamos para a nossa história de hoje, crianças. Bom, sabemos que José se tornou governador do Egito, não é mesmo? E houve um período de fome em Canaã, que atingiu a família de Jacó, que era o pai de José. Então Jacó enviou 10 filhos ao Egito para comprarem mantimentos, pois havia tomado conhecimento de que podiam comprar os mantimentos do governador do Egito. O filho mais moço, que se chamava Benjamim, que era o irmão caçula de José, permaneceu em casa com o pai. Ao chegar ao Egito, os irmãos de José se apresentaram diante dele, porém não o reconheceram, porque quando José foi vendido por eles, era um adolescente e agora José se encontrava com 29 anos e já não se vestia como pastor, e sim com trajes reais egípcios. Então, ao se verem diante da autoridade do Egito, os irmãos de José se prostraram com o rosto diante dele. José os reconheceu e naquele momento ele se lembrou do sonho que havia tido e que se realizava naquele momento. Então José perguntou a eles em tom severo: "De onde vocês vieram?" Eles responderam: "Viemos de Canaã para comprar comida." E José perguntou: "Vocês são espiões? Vieram ver como o Egito está sofrendo com a fome?" Eles, com medo de que algum mal acontecesse a eles, responderam: "Não, Senhor, somos seus servos e somos todos irmãos. Ainda temos outro irmão, mais moço, que ficou em casa com nosso pai. E tínhamos um outro que não vive mais." Então José disse: "Para me provarem que não são espiões, um de vocês vai lá e traga o caçula aqui. Outros serão mantidos presos até que ele venha. E se vocês recusarem, saberei que são espiões." Então José os lançou na prisão real por 3 dias. Mas depois pediu que os irmãos fossem levados à sua presença novamente. E lhe disse: "Porque temo a Deus, decidi manter apenas um de vocês aqui. Deixarei os demais irem levar os mantimentos para casa. Se quiserem manter a honestidade, tragam a mim o irmão caçula. Daí saberei que não são espiões e não serão mortos." Neste momento, os irmãos de José se lembraram da maldade que haviam feito a ele e começaram a ver que aquilo se tratava de um castigo que estava vindo sobre eles. Rubens, o irmão mais velho, ainda falou assim para eles:
Eu não falei para vocês não fazerem mal ao nosso irmão? Agora estamos sendo castigados pelo que fizemos. Vimos aqui, crianças, que os irmãos de José haviam pecado, fazendo maldade que fizeram com ele. Tiveram inveja, jogaram ele em um poço, venderam como escravo. Quanta maldade! Mas eles não pecaram contra José, eles pecaram contra Deus. Mas nós não somos perfeitos como Deus. Todos nós temos uma natureza pecadora, pois de vez em quando pensamos e dizemos, bem como fazemos coisas que não agradam a Deus. E diante do que haviam feito a José, os irmãos começaram a sentir remorso, um arrependimento que haviam feito naquele dia com o irmão, acreditando que estavam recebendo castigo. José ouvia tudo o que eles diziam e se dirigiu ao seu quarto e chorou. Depois de algum tempo, José retornou e mandou prender a Simeão e disse que os demais buscariam o irmão caçula, tendo dito aos seus servos que enchessem os sacos dos irmãos com cereais e colocassem o dinheiro deles de volta dentro do saco. Então os irmãos partiram com profunda tristeza nos corações, pois tiveram que deixar Simeão e ainda teriam que pedir ao pai que deixasse eles retornarem ao Egito com o irmão caçula, Benjamim. No caminho para Canaã, eles pararam para dar comida aos jumentos e, ao abrirem o saco, viram que estava ali o quê? O dinheiro que tinham levado para pagar o mantimento, causando mais medo ainda a eles. Ao chegar em casa, contaram tudo o que havia acontecido ao pai Jacó. E Jacó ficou triste. Vocês levaram embora José e levaram agora Simeão e agora querem levar Benjamim? Nunca! Porém, depois de alguns dias, os alimentos acabaram. E Jacó não viu que tinha outra solução a não ser permitir que Benjamim fosse com os irmãos buscar mais mantimentos. Nesse momento, Judá lembrou ao pai que o governador não os receberia se não levasse consigo Benjamim. Ao ver que não tinha escolha, Jacó ficou triste, mas separou alguns presentes para os irmãos levarem ao governador, bem como dinheiro suficiente para pagarem a primeira compra e comprarem mais mantimentos. E Jacó despediu de todos com o coração bem entristecido, pois temia perder também a Benjamim. Olha como ficou o coração de Jacó. Quando chegaram ao Egito, José viu os irmãos se aproximando e que havia um jovem com eles, sabendo que era Benjamim. Então logo providenciou um jantar para todos em sua companhia. Os irmãos foram enviados à casa de José e temiam serem acusados de ter roubado o dinheiro do pagamento dos alimentos, oportunidade em que explicaram ao mordomo. Eles explicando que o dinheiro estava dentro do saco que eles haviam levado com os alimentos para casa. E o mordomo disse que estava tudo certo, tudo em ordem, o que fez com que eles ficassem aliviados, pois viram também que Simeão havia sido liberado e levado também junto com eles à casa de José. Quando José chegou, eles ofereceram seus presentes e se curvaram diante dele, apresentando a ele o jovem Benjamim. Quando José viu o irmão caçula, encheu os olhos de lágrima e rapidamente saiu da sala e foi chorar em outro local. Olha José chorando.
Após alguns instantes, José retornou à sala onde estavam todos e colocou todos sentados em ordem de idade, causando surpresa a todos. Olha só eles na mesa lá sentados. E na hora em que foi servir os alimentos, José colocou 5 vezes mais alimento no prato do irmão caçula. E os irmãos ficaram mais espantados com o tratamento do governador. E o que José estava mostrando a eles, crianças? O amor e a bondade de Deus, pois era um homem obediente a Deus. E o que a Bíblia diz? Que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é mesmo? Sendo estes os primeiros mandamentos. Deus mostrou seu amor por nós também, quando enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, derramando todo o seu sangue para nos limpar os pecados, porque somos criaturas preciosas para Ele. Pois bem, depois que terminaram a refeição, eles pagaram para que os seus sacos de cereais fossem cheios novamente. Sem que eles soubessem, José fez com que o mordomo ainda colocasse de volta o dinheiro nos sacos. Ele pediu também que o mordomo colocasse o seu copo de prata na parte de cima do saco de Benjamim, do irmão caçula. Os irmãos pernoitaram aquela noite e no dia seguinte, pela manhã bem cedo, resolveram ir embora para junto do pai. Quando passavam pela fronteira do Egito, viram um homem se aproximando e eles o reconheceram, pois se tratava do mordomo de José. O qual ordenou que eles parassem e perguntou: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor? Os irmãos ficaram chocados com aquelas acusações e negaram ter feito tal coisa. Porém, diziam ainda que podiam ser revistados e que não ia ser achado nada. Se você descobrir que um de nós tem o copo, pode mandar matar-nos e todos nós seremos seus escravos. Mas o mordomo disse: só o que tiver escondido o copo será meu escravo. Os irmãos descarregaram os sacos e começaram com o de Rúben. O mordomo revistou cada um. Por último ficou o saco de Benjamim, onde foi localizado o copo de prata do senhor José. Espantados e com medo, os irmãos voltaram ao Egito e, ao comparecerem diante do governador, eles caíram com o rosto no chão, tremendo diante dele. José disse com ar severo: o que vocês fizeram? Pensaram que eu saberia quem roubou o meu copo de prata? Judá falou pelos irmãos: o que podemos fazer para provar que não somos culpados? Deus nos mostrou o nosso pecado. Não há nada que possamos fazer além de nos tornarmos seus escravos. Não, José disse, vocês não serão meus escravos. Só o que tinha o copo em seu saco. O resto pode voltar para a casa do seu pai em paz. Judá então suplicou a José como havia sido difícil convencer o pai de deixar Benjamim ir ao Egito. E ainda disse que era filho especial do pai. E o pai já estava triste porque José já tinha sido estraçalhado, pelo animal, e quando saiu de casa muito tempo atrás,
deixou tristeza no coração de Jacó. E se eles voltassem para a casa do pai sem o Benjamim, seria capaz dele morrer. Então ele prometeu a Jacó que não voltaria sem Benjamim e explicou essa situação para José. Por favor, deixe que eu fique, se seja seu escravo, e Benjamim retorne para a casa de meu pai. Aí José mandou que todos os egípcios saíssem da sala. Sozinho com os irmãos, José começou a chorar. E os irmãos, aterrorizados e mudos, ficaram sem entender. Toda a maldade que haviam feito a José deviam ter se passado na mente deles. E agora que era um homem muito poderoso, o que José poderia fazer com eles? Mas José disse a eles: sou o irmão que vocês venderam para o Egito como escravo, mas não fiquem perturbados. Na verdade, foi Deus que me enviou aqui para que eu pudesse salvar vidas e principalmente vidas da minha família, que são vocês, livrando-os da morte pela fome. Apesar de tudo que haviam feito, José os perdoou. Assim é conosco, crianças. Deus está sempre nos perdoando, porque nos ama muito. Enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para viver aqui na terra e, apesar de toda a sua vida perfeita, morreu na cruz, derramando todo o seu sangue para nos limpar dos pecados. Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos fala: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus perdoa os nossos pecados, crianças. Ele também nos fala que devemos perdoar a todos que nos magoam e nos deixam tristes. Apesar de tudo que os irmãos de José tinham feito, ele os perdoou e ainda disse a eles: voltem depressa para casa, contem tudo a meu pai sobre mim. Digam a ele para vir para o Egito e todos vocês venham junto para viverem aqui junto de mim. Podem trazer suas famílias e vou cuidar de todos vocês. Depois de muitas lágrimas e de se abraçarem, olha como foi a cena. Os irmãos de José foram para Canaã com o coração alegre. O coração deles estava cheio de alegria, crianças. E levaram ainda mantimentos, dinheiro, presentes. E lá contaram tudo o que havia acontecido a Jacó, que não conseguia acreditar no que estava ouvindo e ficou também com seu coração cheio de alegria, porque seu filho amado estava vivo. Então todos se prepararam para a viagem e seguiram para o Egito. Lá chegando, José os recebeu com imensa alegria. Mas os irmãos de José ainda tinham medo. Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus mudou o mal em bem. José queria que os irmãos compreendessem que Deus cuida de seus filhos em todas as situações. E assim é conosco. Nós somos filhos de Deus, não somos? Então Deus cuida de nós. E o que nós aprendemos com a história de José? Aprendemos que Deus nos protege, Ele dá proteção. Deus nos ensina a perdoar e quer que nós perdoemos o próximo. Nos ensina que Ele é o Deus da provisão. Foi Ele quem proveu mantimentos através de José
a sua família. Através do sofrimento de José veio a provisão. Então houve o quê? Um propósito na vida de José. E por isso temos que louvar a Deus, agradecendo a Ele por tantas maravilhas que faz em nossas vidas, não é mesmo, crianças? Pois então vamos ser gratos a nosso Deus, agradecer a Ele e principalmente obedecer e seguir seus mandamentos. Ele quer de nós obediência, não é mesmo? Então vamos lá agradecer a Deus. Pai querido e amado Deus, queremos te agradecer por mais esta aula, Senhor. Que saibamos ter um coração perdoador, ó Deus. Dai-nos um coração segundo o teu. Abençoa todos da IBEB. Abençoa as nossas crianças que estiveram ouvindo esta palavra, Senhor. Dai-nos um coração segundo o seu. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, crianças, até a próxima. Deus os abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau.